Muito bom dia a todos, bom dia ainda, né? Eu sou Hamilton dos Santos, sou diretor da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Sejam todos muito bem-vindos a este painel 8, que vai tratar de educação, cultura e comunicação. Nós aqui, neste painel, partimos do princípio que essas três esferas, essas três dimensões, cultura, comunicação e educação, estão na base, são condições sine qua non para que a gente possa, de fato, promover uma mudança e para que, de fato, possamos atingir o objetivo de promover, né, uma transição olhando para a questão da preservação da Amazônia, que é, digamos assim, o principal objetivo, né, desta conferência. Essa conferência objetiva também sair daqui com algumas diretrizes estruturantes e a ideia é que eu e os meus diletos convidados aqui possamos contribuir de alguma forma para apontar, né, neste campo da educação, da cultura e da comunicação, algumas dessas diretrizes. O painel vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou começar, em vez de apresentar cada um dos nossos painelistas, eu vou pedir para que cada um faça a sua apresentação. Porém, e nós já combinamos um pouco isso aqui, em vez de uma apresentação meramente biográfica, né, a ideia é que cada um apresente a sua causa, o seu projeto e tente nos explicar, né, como é que esse projeto se conecta com esses objetivos que eu falei aqui, com os objetivos, né, da própria conferência. Evidentemente, embora a gente trate de temas como cultura, educação e comunicação, os quais muitas vezes a questão da mensuração, das métricas, né, dos analytics passem mais ou menos ao largo, a gente costuma olhar como sendo do campo do intangível, nós combinamos também que nós vamos tentar focar, né, nas questões de gestão, de financiamento. Então vou fazer essa primeira rodada dando para cada um dos painelistas 3 minutos para uma apresentação inicial. Depois, espero que vocês, por favor, usem, né, o nosso QR Code aqui para nos enviar pergunta. Eu vou intercalando perguntas nossas próprias e da nossa dileta audiência. Então, eu gostaria de começar de lá para cá, ok? Vou começar pelo Hugo. Hugo, conte um pouquinho para a gente, né? O que é o Instituto Cultural Vale e como ele se conecta ou pode se conectar, né, com esta missão aqui da conferência. Obrigado, bom dia, Milton, bom dia aqui minhas companheiras de mesa e bom dia a todos aqui que nos acompanham nessa conversa, nessa reflexão. Queria saudar mais uma vez o Raul Jungmann, que promove há 2 anos essa conferência. Acho que é uma conferência que abre um espaço de diálogo, de discussões, promove encontro de pessoas tão diversas, de organizações tão diversas. O Instituto Cultural Vale ele foi criado durante a pandemia. Ele começa a atuar em 2020, aproximadamente, e para, digamos assim, estruturar a nossa atuação em cultura. A Vale já atua nesse tema via lei de incentivo à cultura e também com recursos próprios há 20 anos. No entanto, a partir de muitas reflexões internas, assim, se consolidou uma visão de que cultura é uma agenda de transformação social relevante, que pode promover não apenas a realização de espetáculos, pela arte, pela cultura, mas pode ser uma importante ferramenta, uma importante via de desenvolvimento social, cultural, que fortalece as identidades tão diversas do Brasil e, falando da Amazônia, muito especialmente da Amazônia. Então, a gente cria um instituto em 2020,
junta no Instituto as estruturas que já atuavam em cultura, uma área de patrocínios. Nós temos 4 equipamentos próprios, que são o Centro Cultural Vale Maranhão, lá no Centro Histórico de Maranhão, o Museu Vale, lá no Espírito Santo, o Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, aquele complexo de museus, e a Casa de Cultura de Canaã dos Carajás. A gente integra essas agendas e também monta uma equipe com uma expertise num pensamento cultural. Ou seja, tudo que a gente não é, Instituto Cultural Vale, é um balcão de patrocínios convencional, que fica naquela visão de marketing cultural, que é uma expressão que, aliás, eu não suporto, e para ficar discutindo como é o nosso logotipo, onde assina, onde faz. A gente é uma entidade que tem profissionais da cultura, eu mesmo tenho 30 anos de cultura, a vice-presidente do Conselho, a Flávia Constanta, aqui na plateia, também é uma pessoa muito comprometida com a cultura, que atua nessa área de cultura há muitos anos. Trabalhamos juntos na Fundação Roberto Marinho e várias outras pessoas que hoje estão à frente da equipe do Instituto. Então a gente tem uma visão de ser parceiro da agenda cultural. Nesses 3 a 4 anos a gente conseguiu apoiar e patrocinar e articular 833 projetos no Brasil, em mais de 20 estados brasileiros. Qual o montante que isso soma? Isso soma mais de R$1 bilhão. Perfeito. É 1,2 bilhão, qualquer coisa assim. Não tenho o número de cabeça aqui, mas é mais de R$1 bilhão nesse período de 20 a 24. E aí, qual é a característica? A característica é ter uma visão de como se articular com as diferentes pautas urgentes da sociedade. A gente ampliou enormemente a pauta, estava falando aqui com a Joana agora há pouco, a pauta indígena, promovendo, e mais do que patrocinando, articulando e propondo a realização de exposições como o Inhaporã, Memória e Transformação, que estava aqui em Belém há pouco tempo no Museu Guild, abrimos na sede da Unesco com a ministra Sônia Guajajara, foi para outros lugares, o Festival BR indígenas.br também lá no Maranhão, a exposição Maranhão Terra Indígena. Vamos abrir aqui na COP, junto com o Museu Guild, em coprodução, uma exposição chamada Brasil Terra Indígena, realizada com a co-curadoria de diferentes lideranças e artistas indígenas. Aliás, em Aporã tem a curadoria da Dayara Tucano. A pauta também ligada às questões étnico-raciais do Brasil, que é uma questão, a diáspora negra, enfim, todas essas questões da invisibilidade, entendeu, do protagonismo negro e assim por diante. Perfeito. E aí, não vou me estender, mas só para dar uma dimensão, assim, da forma como a gente atua, ou seja, não é um balcão de patrocínios, é um agente de articulação de fomento e que dá as mãos, durante, inclusive, só para concluir, aquele período difícil de fechamento, inclusive, da cultura, deixou de existir um Ministério da Cultura, a gente pegava os produtores de mão dada e ia a Brasília para conseguir apoiar e aprovar determinados projetos. Perfeito. Vocês estão atuando menos num conceito de balcão e mais num conceito de rede, né? Exato. E rede também é como a gente poderia considerar uma concertação pela Amazônia. Portanto, eu peço que a Fernanda Renaud apresente o que é a concertação e as diversas outras atividades na qual você, Fernanda, está envolvida. Obrigada, Hamilton. Bom dia para todo mundo da mesa, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Para mim é muito importante essa mesa dentro de uma conferência com esse propósito, né? Eu queria me apresentar e vou chegar na apresentação da concertação já misturando um pouco cultura e racionalidade, sensibilidade e racionalidade. Então, eu sou Fernanda, aqui está uma apresentação mais formal, mas eu sou mineira, sou mãe da Sofia e da Alice. E estou aqui nesse trabalho junto com a Amazônia já há algum tempo. A concertação tem a mesma idade mais ou menos do Instituto Vale, né, Cultural Vale. A gente vai estar indo para os 5 anos. É uma rede muito plural, onde a gente está com hoje mais de 800 membros de diferentes setores, com diferentes visões, mas todos com o mesmo propósito, que é de potencializar e de pensar junto ações e soluções para o território da Amazônia Legal. Então, a gente não é uma rede que busca, por exemplo, consensos, a gente quer conversar com todo mundo e dar a oportunidade de todo mundo trazer o seu ponto de vista para a gente conseguir construir uma coisa junto. Concertação é de concerto de música, porque a gente acredita realmente que essas diferentes vozes são diferentes instrumentos, e se a gente conseguir afinar um pouco todos eles, a gente vai fazer um concerto muito mais interessante, né? A concertação é uma rede, então, que tem alguns pilares importantes, que é
a questão de buscar quais são modelos de desenvolvimento que funcionam ou funcionarão para o território da Amazônia Legal, que conciliem aí uma justiça social e capital natural. Um segundo pilar que é envolver sempre mais o setor privado, porque a gente acredita que o setor privado é muito importante para esse projeto de desenvolvimento da Amazônia Legal e tem a sua responsabilidade também e uma capacidade de agilizar e de dar escala para as atividades no território da Amazônia Legal. Como o nosso recorte é a Amazônia Legal, então a gente está falando de uma área muito ampla aí, de 9 estados do Brasil, a gente tem o segundo e o terceiro pilares, que é de governança institucional, então a gente precisa o tempo inteiro está muito próximo, entendendo quais são as pessoas, quais são as instituições que a gente precisa entender e conversar o tempo todo, né, no pilar aí de governança, e institucional, que a gente busca fortalecer capacidades institucionais, não só de entidades governamentais, mas também de instituições locais. E o quinto pilar, que eu acho que é o que me traz aqui hoje para esse painel, que é o pilar da cultura, porque realmente da concertação a gente vem desde o início da rede tentando equilibrar essa racionalidade, que é muito importante para pensar tudo isso, mas que precisa ser equilibrada com uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade entra para a gente na concertação a partir da cultura, e a cultura para a gente ela é entendida no seu sentido mais amplo, desde os modos de vida, dos modos de fazer e dos modos de representar esse território. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma discussão, quando a gente faz uma publicação, quando a gente faz as nossas articulações, os nossos projetos estruturantes, iniciativas, a gente tenta colocar em cima desses nossos 5 pilares. Então, todos eles, obviamente, buscam ser iniciativas sustentáveis para o território da Amazônia, tem toda uma articulação com os diferentes setores, privados, públicos e academia também, né, para desenvolver isso. E a cultura entra trazendo todas as especificidades que, às vezes, dados técnicos e científicos não conseguem trazer para a discussão. Então, como uma pessoa vive a história de vida dela, isso é muito importante para a gente trazer, sem tentar uma hierarquia de informações, mas trazendo junto de forma integrada com uma informação mais técnica, essa informação mais sensível. E a arte, obviamente, também nos ajuda muito e está muito presente na concertação, porque além da potência da própria arte, né, a gente está vendo aqui, tem aí imagens projetadas, a gente assistiu o vídeo da Roberta Carvalho no começo. Se vocês repararem depois, no final de cada fileira desses 5 palcos, a gente convidou 5 artistas da Amazônia que estão fazendo obras de arte sobre cada um dos painéis. E a ideia, por exemplo, não é eles fazerem uma ilustração sobre o painel, é eles trazerem a visão deles sobre o tema que está sendo discutido no painel a partir da arte. Então, a gente usa a arte, já estou finalizando, como para além desse aspecto de entretenimento e de ilustração, mas também como uma fonte de informação. Perfeito. Que sensibiliza e traz um outro ponto de vista. E, Fernanda, como é que a concertação se financia? A concertação, a gente está num processo importante aí de institucionalização da rede. Inicialmente ela foi incubada e financiada pelo Instituto Arapiaú, e hoje a gente já tem outros financiadores que possibilitam a parte institucional da concertação, mas para as iniciativas que a gente apoia e realiza, a gente tem uma rede, que é a rede da concertação, onde o que a gente consegue fazer bem é justamente essa conexão entre membros para apoiarem, seja com conteúdo, seja com poder de articulação, seja com financiamento, para construir as iniciativas que a gente acha que são importantes. Perfeito. Muito bem. Vamos para Joana. Falei certo, Joana? Que nos brindou ontem, né? Aqui, que se apresentou cantando o hino nacional. Então, em tese, a Joana dispensa a apresentação. Mas a Joana está aqui, né, representando um dos povos predominantes, né? Um dos povos ameríndios predominantes da região amazônica. Então, na condição de representante deste povo, eu queria que você fizesse uma apresentação, né, de você, da sua causa, e que nos contasse, na sua visão, na visão da sua luta diária, o que está faltando para a gente nos aproximarmos com mais clareza da preservação da Amazônia, da preservação ambiental. No bagayanga pecharo moe pachawenega auri mani chatai ni numa pema chide. Uma saudação na minha língua ticuna. Eu sou de Joena, do povo ticuna, do estado do Amazonas. O povo ticuna é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira, falante de uma única língua, que é essa língua que eu cantei ontem para vocês, né? Língua ticuna. Também somos conhecidos como o povo Magutá, que é um povo pescado. É um povo que mantém muito viva a sua cultura, a sua tradição,
né? Povo muito cantante. E sou cantora ticuna, sou jornalista de formação, primeira jornalista indígena que se formou no estado do Amazonas. E vem essa luta, né, através da cultura, da minha arte. Desde que eu me conheço, desde pequena, né, a gente já estávamos na luta. Nós, povos indígenas, nós, crianças, né, as crianças que sempre estão junto com os pais, já estão na luta desde sempre. Então a minha história não é diferente de todos os outros indígenas, parentes que estão aí na linha de frente hoje, né, fazendo a sua luta através de educação, através de cultura, através de política, através de saúde. Todos nós estamos na mesma batalha. Mas a música, ela me deu muita força, né? A chegar até aqui hoje para estar aqui conversando com vocês, falando com vocês. O meu povo é um povo que vive ali na região do Alto Solimões, na fronteira com Colômbia e Peru, né? É o povo mais numeroso. E é um povo que luta muito todos os dias, né? Eu estive 2 semanas atrás na minha região. Eu sei as dificuldades e os desafios que nós enfrentamos, né? Então, enquanto ativista, enquanto uma liderança, eu tento espalhar a mensagem através da minha arte, que é do meu canto, né? Dizendo o quanto nós estamos precisando, e quanto nós estamos pedindo socorro, quanto tudo o que está acontecendo hoje na nossa região, na nossa Amazônia, né? Que nós indígenas precisamos todo dia estar fazendo uma conscientização, né, para que as pessoas entendam a nossa luta, né? Então, desde a nossa cultura, de todo jovem que se envolve com pequenos projetos, por exemplo, na minha região, tem vários projetos que não têm patrocínios, né? Então, os jovens acabam se envolvendo com droga, com muito suicídio, né? Então, é muita pressão, né? Então, assim, mulheres indígenas do meu povo, né? Então, assim, cada luta todo dia é um desafio na minha região, né? Então, e você, Jonas, se coloca como porta-voz dessa luta. Queria que você nos dissesse, se você achar que é possível, como você priorizaria as maiores urgências dessa luta? Você falou, né, todos os dias, né, a gente tem essa luta, temos que enfrentar essas dificuldades. Quais são, assim, numa ordem, quais as maiores dificuldades? Qual a maior dificuldade? A maior dificuldade que hoje falo assim do meu povo, né, que enfrenta lá na minha região, falta realmente de patrocínio, né, de alguém chegar na minha região, né? Eu sou jornalista, então eu ter ido lá, né? Então na minha região a gente sofre todo dia ameaça, porque lá não tem entrada, né? Ali tem tráfico de droga, tráfico de humano, né? Então todo dia o meu povo não tem mais como ir pescar, por exemplo. Perfeito. E Joana, você tem, nós podemos voltar a isso, falar um pouco mais, mas para você nos contar um pouquinho dos canais que você usa, imagino que você use redes sociais, vamos voltar a isso depois. Quero passar agora para Marcela Bonfim, né? A Marcela, ela é formada em economia pela PUC, mas ela tem atuado principalmente em fotografia e também ela é sua parceira na música. Então, Marcela, queria que você se apresentasse rapidamente para a nossa plateia, mas nessa dimensão também, falando um pouquinho assim, né, das questões, como é que os seus projetos se financiam ou não se financiam, né, porque esta é uma das grandes questões ali da cultura. Então, nos conte um pouquinho, né, da sua atuação. Bom dia a todos, todas. Bom, eu falo de Rondônia, diretamente da Amazônia Negra, de um lugar que eu tenho como o centro do debate sobre a Amazônia Negra. É um aspecto muito importante da Amazônia, que ainda é pouco aparente, aliás, muito negligenciado. O plano da invisibilidade acaba encobrindo essa especificidade. Dentro da Amazônia, eu me coloco como um fluxo migratório negro, dentro de tantos fluxos, né, imigratórios inclusive. A gente está aqui dentro da Amazônia Negra falando, né? A gente tem os povos caribenhos, a gente tem tantos povos em diáspora hoje,
né, que estão buscando o seu lugar. Né? Eu sou essa pessoa que saiu do interior de São Paulo, estudei em São Paulo, acreditava na meritocracia, e em Rondônia me mostrou um outro aspecto da negritude, muito mais positivo, até para entender sobre a história do Brasil, a história do povo negro, dos povos negros, né? Então, dentro desse espaço, eu encontrei um pouco mais de afetividade para entender a história, que é muito hostil. Né? Quando existe, ela hostiliza, ela ainda apaga, ela ainda coloca esses corpos negros em espaços muito difíceis, né? de humanizar, né? De humanizar, é sobre isso. Então, a Amazônia é esse celeiro negro, né? Esse encontro com o povo indígena, né? Tantos fazeres que a gente deixa de conhecer, de reconhecer, né? O projeto se chama Reconhecendo a Amazônia Negra, Povos, Costumes e Influências Negras na Floresta, que parte da visualidade, mas ela tem todo um aspecto da oralidade, de ouvir, né? Eu me coloco aqui como uma articuladora desse processo, porque eu não posso ser porta-voz, porque eu descobri ali que, né, são tantos povos, né? O corpo negro, ele não é uma coisa só, ele foi condensado numa coisa só, ele foi estigmatizado. Mas quando você chega na Amazônia, você abre isso para um leque tão grande, e são legados que estão aqui, está na culinária, está na música, está no dia a dia, está na nossa forma de fazer, está na tecnologia, inclusive, né? A gente precisa entender que esse espaço é diverso, a gente fala de cultura, mas a cultura que está arraigada ainda no Brasil é uma cultura colonizadora, né? Então, como que a gente pode tratar disso sem, né, olhar esse aspecto tão importante da Amazônia? Eu acho que é uma oportunidade da gente poder entender que a educação, ela precisa também ter esse espaço, né? A forma de aprender do negro, né? Desses povos negros, a forma de ensinar, a forma de fazer cultura. E a gente vive tudo isso. É uma coisa muito que óbvia, mas ela está invisível. Como é esse plano da negritude, né? Eu falo no aspecto visível, né, o colchetinho, e invisível. A gente fica nessa relação o tempo inteiro. Então, como um fluxo migratório negro que está instalado em Rondônia, esse lugar que me trouxe uma pedagogia tão, sabe, de afeto, para poder entender a minha própria história, porque a gente está dentro do Brasil, dentro desse plano que fica na visibilidade, invisibilidade, né, quando quer, quando precisa, nesses interstícios, né? Então, ali é um espaço que eu comecei a abrir minha cabeça, né? De economista, eu comecei a entender que a economia pode ser visual, ela é visual, que a economia ela tem todo um aspecto de organizar essas visualidades e também entender como que a gente pode atuar nesses planos, né? Então, Rondônia é esse espaço, esse projeto, ele vai a partir da visualidade, ele vai para a oralidade, ele vai para a música, né? Então, são todos esses instrumentos que a terra me ensina, porque a terra ensina, né, a poder falar, a comunicar. Porque a comunicação é uma pirâmide muito especial que a gente vai transitando ora, né, na cultura, ora na educação e ora na comunicação, né? Esse momento aqui a gente está comunicando, né? Mas a gente pode estar cantando, comunicando, a gente pode estar falando, a gente pode estar contando a história da Dona Aniceta, de Pedras Negras, porque tem quilombo, né? No Marajó aqui, tem quilombo. A cidade é esse espaço, né? Quilombo, ele ganha uma forma muito abrangente quando a gente entende que a Amazônia é esse chão sagrado desses povos tradicionais, inclusive da beira desses rios todos aqui que nós estamos permeando. Marcela, nós vamos voltar bastante para falar de comunicação. Interessante que você tenha tocado, né, no aspecto da economia, ou dos papéis que a economia ela deveria ter, né, fundamentalmente um papel social, né? Que podemos voltar nesse assunto, mas agora vamos passar para Glória Caputo. A Glória, nós até combinamos, né, Glória, que se precisar eu vou intervir, porque a Glória tem uma história longuíssima e belíssima também, né? A Glória é a fundadora da Fundação Carlos Gomes, criadora da Fundação Amazônica de Música e mentora do Vale Música de Belém, responsável pela apresentação linda que nós vimos aqui ontem. Glória,
Conte pra gente um pouquinho como é que anda o Vale Música, como é que ele tem se conectado com essa urgência da transição climática, da preservação da Amazônia. Em 3 minutos, hein, Glória? Vou cumprir o que combinamos. Tudo bem. Brincadeira, Glória. Mas eu tenho que contar um pouquinho da origem disso tudo para poder entender como eu cheguei ao Vale Música. Praticamente eu nasci na Ilha do Marajó e fui criada na beira do rio, com todas as diversidades, vamos dizer. Não tínhamos água, não tinha água encanada, né? Os problemas todos. E as crianças com que eu... eram os nativos. E eu aprendi muito com eles. Então eu fui desenvolvendo e realmente já tinha a música já no meu DNA, né? E comecei com a música regional. E em seguida, quando vim estudar, pensando e fiz o projeto de interiorização, entendeu? Para levar justamente a música, mas não mais pensando em salas de concerto, mas sim como ferramenta no desenvolvimento das crianças, no potencial dessas crianças. E culminei, por isso que eu não posso me demorar muito, mas eu culminei, tive sorte de ser encontrada pela Vale. E a Vale veio até mim, eu tinha um projeto no bairro do Jurunas, né, um projeto pequeno. E aí a Vale veio comigo, poderia fazer um projeto para eles, que seria o Vale Música, com o objetivo de criar uma orquestra sinfônica. E eu aproveitei, né? Para você criar uma orquestra sinfônica, você tem que ter realmente uma base muito grande para chegar a uma orquestra sinfônica. E então foi realmente uma sorte muito grande, porque eu pude desenvolver como eu queria, como eu gostaria de desenvolver, porque eu tive esse apoio tão grande da Vale, né? No sentido de instrumento, de professores e tudo, e até chegar hoje o que é o Vale Música. Na verdade, o Vale Música, o objetivo é social. Eu trabalho com crianças de periferia, de escola pública. Quantas crianças hoje? 360 de escola pública, mas já passaram cerca de 5.000. Como elas são selecionadas? Elas vêm até nós, né? Inicialmente foram selecionadas, o primeiro passo, pela prefeitura. Eles me mandaram 250 para tirar 100 crianças. E daí em diante a coisa já começou a andar sozinha. Ela chega, ela não sabe absolutamente nada de música. Ela faz um teste apenas com a parte motora e também com a parte de percepção. Ela pode cantar o que ela quiser, a gente já faz uma análise, ela marcha, ela bate palma, nada além disso, de 7 a 9 anos. Então nós trabalhamos todo esse potencial com essas crianças, a base é muito grande. Quando você diz nós, qual é o tamanho do Vale Música? Quantas pessoas, quantos instrutores para fazer essa seleção? Olha, hoje, nós começamos com pouquíssima gente, mas hoje nós temos 26 professores de música, né? 6 administrativos, porque o meu foco sempre é na atividade fim, né? E hoje nós temos o quê? Nós estamos num espaço de 1.250 metros quadrados, temos um auditório para 500 lugares, onde a orquestra sinfônica funciona, e temos aquele coral por onde as crianças começam, exatamente, e o nosso foco não é só a música, só desenvolver a música e desenvolver assim, a sua autoestima, o seu potencial como um todo. Portanto, uma responsabilidade enorme, né, de trabalhar com crianças. Para você, qual é a característica principal do profissional que você contrata para o Vale Música? Por incrível que pareça, os primeiros que eu trouxe para fazer essa, que eu acho que a parte mais importante é a base, né? Perfeito. Então eu trouxe de um projeto que foi feito anos atrás, 93, em Santarém. Então, onde eu pude desenvolver uma metodologia diferente das escolas de música. Perfeito. Entendeu? Glória, nós vamos voltar com você, mas queria voltar agora com o Hugo. Hugo, você falou com bastante assertividade e clareza, né,
que o Instituto Cultural Vale não é um balcão de patrocínio, né? Eu imagino que por trás dessa fala esteja muito uma preocupação com planejamento, com priorização, né? E com governança. Conte pra gente, como é que vocês definem, priorizam e alocam os investimentos? Tá bom. Se você me permitir, eu quero só dar um dado do Vale Música, da professora Glória. Aliás, o Vale Música está subordinado ao Instituto, certo? Não está subordinado, é um projeto no qual a gente tem essa honra de apoiar essa trajetória dessa pessoa maravilhosa que chama-se Glória Caputo. Perfeito. Mas ela é modesta, eu queria fazer dar aqui dados do perfil desses 5.000 alunos que ela menciona. 77,18% são estudantes negros ou indígenas daqui do norte, 100% da rede pública, bolsistas, e 76,5% estudantes de 7 a 18 anos. Então é muito bacana o que ela faz, essa perspectiva de incluir pela música. E o que a gente está, além disso, começamos a fazer de 2, 3 anos para cá, foi uma circulação desses meninos e meninas por outros projetos que a gente apoia. A Vale apoia o Instituto Cultural, cerca de 5 orquestras no Brasil. Então foi emocionante, eu chorava vendo os meninos do Vale Música de Belém, os meninos e meninas tocando junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, num show junto com a banda Sepultura. Então essa experiência é inesquecível para essas pessoas, mas para todos nós que vimos e que acompanhamos. E esse é apenas um dos vários exemplos desse movimento, indo para os Estados Unidos estudar, vários dos músicos saem daqui. Então, assim, é um trabalho incrível. Sobre a sua... E aí eu queria aqui celebrar a Glória. A grande questão, quando a gente olha o mapa da economia da cultura brasileira, e a grande discussão, como é que a gente consegue descentralizar os recursos? Eles estão concentrados no eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste. Então essa é uma questão que sempre nos preocupou, até porque a Vale atua na Amazônia há 40 anos, no outro painel que eu tive mais cedo falava disso. Então como é que a gente transforma essa curva? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente, nesses 3 anos e pouco de existência, a gente é uma criança em termos de tempo corporativo, né? A gente realizou 45 editais, grande parte deles no Norte e Nordeste. O Pará, no ano passado, foi anunciado pelo presidente Lula e pela ministra Margarete, foi numa cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro sobre a volta da Lei Rouanet, enfim, uma série de projetos. Foi o estado que mais cresceu no uso da Lei Rouanet entre todos os estados brasileiros na relação 23 com 22. Cresceu 278%. Aí a gente foi olhar, até por conta desse anúncio, como foi a nossa incremento no Pará. Nós aumentamos a nossa presença em termos de editais, patrocínios, ou seja, na quantidade de projetos e de recursos, em 430% entre 20 e 23, 24. Então, assim, a gente está muito comprometido em ampliação dessa lógica de que a cultura está nas grandes capitais, no eixo sul-sudeste. E aí não é só apoiando a produção local, é capacitando os produtores locais através de formação. A gente tem um trabalho, o próprio Enilton Menezes, que é o secretário de Fomento da Cultura, quando ele esteve fora do governo durante o período Bolsonaro, ele trabalhou conosco na formação online, até porque tínhamos a pandemia, de produtores culturais, para que eles consigam fazer projetos e apresentar na Lei Rouanet. A gente formou milhares, não sei, mas centenas de produtores e produtoras culturais. A outra dimensão são esses editais regionais que a gente faz também, além do edital nacional. A chamada pública esse ano teve 3.000 inscritos. Além disso, a gente vem... fizemos também, anunciamos junto com a ministra Margarete, vamos anunciar no Rio o resultado agora dia 10 de dezembro, o edital Rouanet nas favelas, só para produtores de comunidades de morro, de favelas, como se fala no Rio de Janeiro, em algumas cidades, para que a gente conseguisse dedicar esses recursos efetivamente àquelas produtores, microprodutores que estão longe desses canais de distribuição de recursos. A gente também tem adotado essa visão
de visibilização de projetos ligados a determinadas pautas, desde uma exposição como Defeito de Cor, da Carolina, do livro dela, e outras pautas de arte preta, formação, a Universidade das Quebradas, com a Luísa Buarque de Holanda, formação de curadoria ligada à arte preta, enfim, são várias ações que a gente vem fazendo. E aí também entendendo que esse processo é de mão dupla, também de levar a produção daqui para o eixo sul-sudeste, contribuir para essa circulação, essa circularidade da produção cultural da Amazônia, para não ficar só aqui. Então a gente levou, por exemplo, o Mestre Zimar, que é um artista da Baixada, ligado ao boi da Baixada, lá do interior do Maranhão. A gente abriu uma exposição dele no Museu Nacional de Brasília. Foi lindo de ver essa linguagem. E encontra muito público quando você faz essa circulação. Faz, exatamente. Né? Assim como levamos para a Feira Literária de Paraty, autores e artistas do Maranhão, até no ano que a escritora era homenageada, era maranhense, ou na Arte Rio, artistas também daqui e de lá. Enfim, são toda essa dinâmica de promover encontros também é uma outra estratégia que a gente vem fazendo, encontros entre os próprios projetos patrocinados, ou promover a circulação. Quando a Bienal de São Paulo nos pede apoio, a gente estabelece uma condicionante de atuação regional. A Bienal de São Paulo nunca tinha ido, na sua história, para uma edição em São Luís do Maranhão ou aqui em Belém. Ela foi para São Luís do Maranhão, foi para Belém. A Débora Coker veio para cá, faz oficinas. Agora estamos com uma peça, o Mambembe, com Cláudia Abreu, com Júlia Lemetz, uma série de atores que a gente patrocinou, estão circulando de trem aqui pela ferrovia entre Pará e Maranhão. Perfeito. Vamos voltar um pouco a essa circulação, mas queria passar agora para a Fernanda de novo. Queria que a Fernanda pegasse um pouco carona na minha pergunta anterior sobre a questão da governança, a questão do planejamento, e que você incluísse também na comunicação. Como vocês têm usado a comunicação, né? Que tipo de comunicação vocês usam para buscar os objetivos de uma concertação pela Amazônia? Tá. Eu vou incluir também educação, se você me permitir. Por favor. Que eu estou aqui escutando a fala do Hugo, né, para ir amarrando uma na outra. Eu acho que o Instituto Cultural Vale, na fala que o Hugo trouxe, e a concertação, você começou perguntando para ele antes dessa parte de governança sobre o balcão de projetos, né, que ele trouxe. E a concertação, por ser uma rede, às vezes a gente também acaba recebendo muitas propostas de apoio a projetos. E a gente também se identifica não como um balcão de projetos, mas como uma porta para projetos que a gente consegue conectar. A diferença do Instituto Cultural Vale, que tem recurso próprio para financiar esses projetos, a nossa força na concertação é conseguir articular com parceiros e membros da concertação para que esses financiamentos consigam acontecer para iniciativas que a gente considera iniciativas estruturantes, né? E para isso, toda essa governança que a gente montou e toda que vai desde os nossos grupos de trabalho, a nossa secretaria executiva e as outras instâncias de governança da concertação, elas são compostas por membros e por pessoas de diferentes lugares, porque o que a gente acredita na concertação realmente é que, juntando o setor privado, a ciência, poder público, a gente consegue construir de forma muito mais intensa, né? E aí queria dar um exemplo disso, de uma iniciativa estruturante que chama Itinerários Amazônicos no campo da educação, que a Vale, inclusive, é um dos apoiadores, assim como outras pessoas que estão e instituições que estão aqui hoje, que surgiu dentro do grupo de trabalho de educação da concertação, numa inquietação que, ao escutar os alunos, que inclusive tem vários alunos da rede estadual hoje que a gente trouxe aqui para participar da conferência também, a gente escutou muito dos alunos aqui, estou falando de alunos da rede estadual, então de ensino médio, que eles não se viam representados nos materiais didáticos deles. E aí a gente achou que isso era uma oportunidade para a gente apoiar um processo formativo aos professores, gestores e técnicos da rede estadual, e de composição de materiais didáticos também, onde a gente conseguisse trazer a Amazônia de forma transversal nessa parte flexível do currículo do ensino médio e trazendo justamente toda essa parte de identidade para que eles se sentissem reconhecidos ali dentro. Inicialmente, esse projeto a gente tinha a intenção de articular aí com 3 redes da Amazônia Legal, e hoje ele está sendo implementado já em 8 redes, já expandiu para ensino fundamental também, a Secretaria de Educação está aqui, uma parceria que só foi possível porque a gente construiu juntos. Então, o que a concertação faz, que a gente acredita muito, que a gente viu que dá certo,
é a rede. Né? Se a gente tem uma rede que constrói junto, leva mais tempo? Leva mais tempo. Mas o final funciona melhor, né? Porque a gente não pode chegar para o território e entregar uma coisa que com a melhor das intenções. A gente tem que escutar, por exemplo, nesse processo, de todas as secretarias de educação, quais são as especificidades, tanto territoriais, mas também institucionais da sua rede, como a gente pode apoiar na construção disso que a gente quer. Como é que é essa escuta? Porque nós estamos falando aí de relação com o governo, Exato, né? É uma articulação que a gente faz com as próprias secretarias, no caso do Itinerários Amazônicos, que é uma iniciativa realizada. É difícil conversar com o governo? Não é difícil conversar, não. Conversar é fácil, é só conseguir escutar. Eu acho que a gente tem que conseguir escutar, ter a humildade mesmo e a vontade de querer escutar antes de querer falar. Eu acho que quando a conversa é difícil é porque tem muita gente querendo falar e pouca gente conseguindo escutar. Quando a gente escuta, a conversa flui. E ela é imprescindível para a gente conseguir fazer qualquer ação sustentável no território da Amazônia. Né? Então, a gente viu essa construção coletiva linda. Cada vez que eu vejo e falo sobre esse projeto, eu me emociono realmente, porque a gente conseguiu colocar desde a cultura, né? Tem obras da Marcela Bonfim nos materiais didáticos, agora vai ter da Djuena também, a gente vai colocar todos os artistas que estão aqui, vários deles também compuseram esses materiais didáticos. O que vai ter da Djuena? Ela também pinta, além de cantar e ser jornalista? Pode ser a música dela, não precisa pintar, boa. né? A arte, ela tem aí várias facetas que a gente consegue trazer. Mas eu acho que o bonito dessa iniciativa foi justamente juntar setor privado, né, que nos apoiou financeiramente para isso ser possível, a articulação com o poder público, que também se abriu para essa conversa linda, né? A Secretaria de Educação, não só do estado do Pará, mas de todos esses 8 estados da Amazônia Legal, no Pará especificamente, que agora tem uma política de sustentabilidade, meio ambiente e clima para ensinos fundamentais e médio. A gente também está apoiando, junto com o Instituto Iungo, que está aqui, eles estão fazendo a implementação, a concertação, faz parte da articulação. Ou seja, como ontem se frisou muito na abertura, né, da conferência, quando a gente pensa, né, nas esferas públicas, privada, né, e o terceiro setor, que está muito claro que um só não vai dar conta, né, de atingir os objetivos. Eu queria um pouco, Fernanda, passar agora um pouquinho para a Djuena, vamos voltar com você depois, mas Djuena, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente falou muito da sua atividade como cantora, mas conte um pouquinho mais sobre a sua atividade como jornalista, como comunicadora. Quais as dificuldades nessa área? Você tem redes sociais? Como é que você conversa? Como é que é o retorno que você recebe? Quais as dificuldades que você enfrenta? Os canais de TV querem te contratar? Conte-nos um pouco sobre isso. Ai, esse é desafio mesmo. Bom, é muito bom você tocar nesse assunto, né? Porque eu me formei em 2017 em jornalismo em Manaus. Como eu falei... Qual a universidade? Eu me formei no centro... como é? Eu até esqueci agora. Uninorte. Uninorte. Quando eu comecei a cantar, porque eu sou falante da língua indígena, sou da língua ticuna, então eu tive muita dificuldade de falar em português. Então, até entrar na escola, depois estudar numa universidade, todos esses desafios foram difíceis mesmo. Sofri preconceito, assim como todos os indígenas que saem do seu território para estudar dentro de uma cidade, na universidade, na escola, sofri. Mas a gente é muito resistência, né? Eu usei esse termo, dessa frase, eu sou uma resistência a partir do momento que eu encarei a universidade, porque eu tive que trancar a primeira, quando eu estudei na Universidade do Estado do Amazonas, na UEA, porque eu estava fazendo outro curso, e logo depois eu abandonei. Eu estava sofrendo muito preconceito, porque realmente eu não sabia me comunicar, assim. Eu sabia me expressar através do meu canto. Quando eu entrava no palco, eu me expressava através da minha cantoria. Mas depois decidi fazer a faculdade de jornalismo. Como é que eu queria, né, fazer esse curso, né? Era um curso que eu não me preparei para achar que eu vou me formar e eu vou ganhar dinheiro com o curso. Não era, essa não era a minha intenção. A minha intenção era me comunicar e falar bem, porque
mostrar que nós também temos capacidade de conectar, de falar. Então, em 2017, já fazendo toda essa trajetória da música, da cultura em Manaus, que foi muito desafio também, porque a música cantada na língua sempre foi muito sofrido dentro da cidade de Manaus. Sofria muito preconceito, porque nós fazíamos nossas apresentações nas praças da saudade, nas praças de Manaus, e sempre era um evento que envolvia quando era encontro de movimento indígena, porque eu faço parte também do movimento indígena de mulher, de estudante, né? Então, sempre estava ali fazendo a abertura com a minha cantoria. Mas não era só isso que eu queria mostrar que nós temos capacidades, que nós temos que ser protagonista também da nossa história. Então, quando eu resolvi, juntamente com meu companheiro e as outras pessoas que realmente acreditam que a cultura ela tem poder, né, de espalhar, de dar uma clareza na mente das pessoas, entender a importância da cultura indígena e principalmente da língua indígena. Então, já dentro da universidade, fazendo curso de jornalismo, quando eu entrei, também sofri dentro da universidade, mais uma vez, mas dessa vez eu não desisti, né? Eu vou finalizar esse curso, porque eu vou fazer esse curso, mas sempre foi com a intenção de não me via como uma repórter, né? Apesar de que o sonho de aparecer numa televisão era do meu pai. Aham. Desculpa, gente. Por favor. Porque meu pai faleceu logo depois, né? Então... Como chamava o seu pai? Meu pai se chamava Tchametek, que é clã, né? Que é nossas pinturas refere ao nosso clã. Mas o nome dele em português se chamava Américo. Então, em 2018, já formada, eu quis fazer a produção, né? Acho que aí começa a minha luta, mostrar que em 2017, 2017 sim, fiz o meu primeiro lançamento do meu primeiro álbum, que foi no Teatro Amazonas, que foi um momento histórico, né, porque foi a primeira vez na história do estado do Amazonas havia uma apresentação indígena, né, sendo protagonizado por uma artista indígena, né, tudo foi produzido por ela, que no caso eu, pensando em tudo, né, de como que eu chamaria, sem recurso nenhum, né, claro que o teatro abriu as portas para mim. Não só para mim, porque a gente não faz luta sozinha, sempre tem todo um movimento. Então vem toda uma turma, assim, de repente apareceu do movimento social, pessoal que abraçaram essa causa de que a gente tem que demarcar aquele território, né, de que a gente tem que mostrar nosso protagonismo. Abraçaram então, porque se inspiraram e confiaram na sua... Exatamente. Agora, eu fiquei numa dúvida. O seu pai chegou a te ver na TV ou não? Não chegou a me ver porque ele faleceu antes, né? Mas ele viu o nosso protagonismo, a primeira realização de um trabalho, de um projeto sendo produzido por mim como uma produtora cultural, já depois que já me formei em jornalismo em 2017, e a gente lançou meu primeiro álbum, Vijaé, que significa, Tchautiané, que significa saudade da minha aldeia, né? E a gente lançou e levando não só a Joana Ticuna para dentro do Teatro Amazonas, mas sim todos os outros artistas indígenas que estavam ali sendo invisibilizados, né? Isso foi um momento histórico, porque foi muita gente, o Teatro Amazonas lotou, né? Foi um momento assim que a gente mostrou que a gente está ali sendo resistente de tudo que a gente vinha enfrentando, né? Então, assim, e logo o ano seguinte, 2018, a gente já pensou num projeto de festival de música indígena que se chama Vijaé, que a gente também, e dessa vez a gente conseguiu receber um apoio do governo lá de Manaus para pagar pelo menos um valor simbólico para os artistas. E era uma produção minha também, juntamente com meu companheiro. E aí a gente levou 20 grupos por 2 dias de festival no Teatro Amazonas. Levamos indígenas lá do Rio Negro, do Alto Solimões, indígenas dessa diversidade de indígena que tem ali no estado do Amazonas. E você demonstrando, então, a sua capacidade de liderar, né? Eu queria voltar com você depois, mas queria passar agora um pouquinho para a Marcela. Marcela, vamos tomar aquela frase forte, né, do Hugo de, né, não somos um balcão de patrocínio,
Conte para a gente um pouquinho dos seus projetos, assim, quais as dificuldades, porque eu entendo que no seu projeto tem algo muito importante, inclusive para essa conferência, que é um mapeamento da cultura negra, né, da presença negra na Amazônia. Como é que está isso? Quais os seus projetos? Como é que você tem financiado? Quais as dificuldades? Bom, hoje esse processo começou em 2016, né? O primeiro alavanco, sempre busquei algumas instituições, mas assim, iniciativa própria, né? O meu trabalho formal sempre patrocinava essa perspectiva que eu achava muito importante, né? Esse reconhecimento, essa coisa pouco aparente, né? E isso cresceu, as linguagens dentro desse processo também cresceu. Hoje eu captei recursos recentemente com a Funarte para um livro, que é o Amazônia Negra, que fala, né, as imagens da cor do invisível, né, esse invisível, nessa baliza, né, horas visível e horas invisível, né? E esse livro está para ser lançado no próximo ano. Eu não consegui esse ano lançar, até porque é um ano eleitoral, as gráficas estão sobrecarregadas, né? A lei da oferta e demanda ela foi evidente, o papel também estava em escassez, então a gente está fazendo toda uma argumentação com a Funarte agora para o ano que vem vai ser um pouco mais confortável fazer essa publicação, né? Terminar essa edição. E o CD, né, que está saindo pela Natura Musical, a gente vem conseguindo via edital, né? A Lei Rouanet, eu também tenho um festival, né, lá da cidade, do estado de Rondônia, que é o Festival Fotografia em Tempo e Afeto. O afeto sempre premiando dentro dessa nossa cultura amazônica, né? Esse povo que chega e bota você dentro da casa dele para poder contar a história. Isso é muito do lugar, né? E como você traduz isso? É um processo muito de autorreconhecimento, né? Você trabalha a si mesmo primeiro, para depois você transformar isso em algo que, olha, essa gente está falando o tempo inteiro. Então, esses projetos, né, essas linguagens que eu vou tentando... porque a música, ela produz visualidade, né? A música, às vezes, ela é muito melhor do que a própria fotografia em si. A fotografia, você cria o que você quer. A música, não que você não crie. Tudo a gente cria, tudo é um processo imaginário, né, que também corresponde a gente, mas é um elemento que eu acho fundamental, né, e eu venho buscando, né, a gente às vezes produz, mas fica restrito à circulação, né, tanto do livro quanto da própria da música, né. Então a gente encontra essas dificuldades, né, qual é o parceiro ideal, né, para poder ajudar a gente. A concertação, né, me trouxe muitas possibilidades até no campo da oralidade, as conferências, né, levar a exposição lá para a Exposição São Paulo, nessa grande coletiva amazônica que houve aqui. Mas a gente luta por trabalhar as nossas... apresentar a Amazônia para a Amazônia. É uma coisa importante, a Amazônia Negra, né? Eu fiz uma circulação, né, até 2020. Aliás, Fernanda, você consegue dimensionar um pouquinho para a gente o que é a Amazônia Negra? O que a gente deve entender por isso? A Amazônia Negra é um pedaço, para quem está do lado de dentro, porque a gente tem que dividir, né? Quem está do lado de dentro, quem está do lado de fora, ela é muito evidente. Mas para quem está do lado de fora, ainda continua sendo muito invisível, né? Então é muito aquela relação, né? A gente convive, né? A gente fala dos caribenhos, os afro-caribenhos, a gente fala de todos os fluxos migratórios dos nordestinos, né? Que acaba essa relação do norte, porque você chega em Rondônia, a primeira coisa que a pessoa fala, tem muito sulista. Então eles são apresentados desde o lado de fora para a gente, né? Eu cheguei com o imaginário assim. Olha, lá você vai encontrar em Rondônia muito sulista, você vai encontrar os indígenas. Gente, a América é dos indígenas. A América toda é indígena. Mas a Amazônica, a Amazônia Negra, fazer essa afirmação significa a gente poder considerar um pedaço importante da Amazônia. Que está aqui, produz aqui, traduz aqui, né? Vive, convive e repercute de várias maneiras. Então, o Amazônia Negra, ele é um projeto de comunicação, né? Porque quando eu vou desenvolvendo essas ferramentas, eu também vou me desenvolvendo.
é uma relação que eu falo assim, em primeira pessoa, eu conto a minha história, mas eu vou contando todas as histórias. Não é uma relação de ser porta-voz. Não, é de ser também esse fluxo migratório que está nesse lugar, está nesse espaço de resistência, né? Então, hoje a gente luta para sobreviver dentro desse campo artístico. Não é o meu principal campo, eu trabalho como chefe de comunicação do Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Eu cheguei em Rondônia para buscar meu primeiro emprego como economista, inclusive. E acabei encontrando algo muito maior. Você está em Porto Velho hoje? Estou em Porto Velho, moro na beira do Rio Madeira, numa comunidade ribeirinha urbana. Então, a região foi me apresentando aspectos tão importantes. Conviver do lado do Rio Madeira, né, nessa fluência, eu trabalho com a fluência. O meu principal método é a fluência. É o quê? Aquilo que vai chegando, a gente vai tentando traduzir. Como a música é importante, né? A gente está nas religiões de matriz africana, né, que também é indígena, como a Umbanda, a gente comunica pelas corimbas, pelas músicas. E a terra, a Amazônia, ela se comunica pela música. Vamos. Né? É um traço fundamental. Perfeito. Quero passar um pouquinho para a Glória, mas antes queria estimular a nossa audiência a enviar perguntas, que o nosso tempo está se esgotando e estamos nos aproximando das últimas rodadas. Mas, Glória, você com certeza lidera, ficou claro isso aqui, né, um dos projetos mais bem-sucedidos, né, no campo da inclusão social e da cultura. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é o segredo, porque nós, às vezes, costumamos chorar muito, né, que falta dinheiro. É dinheiro que falta? É só o dinheiro? Qual o conselho ou a diretriz que você daria para um projeto social, principalmente nesse território aqui da Amazônia, ser bem sucedido? O que falta para a gente? Falta energia, falta articulação, falta rede ou falta dinheiro mesmo? Olha, depende, entendeu? Por exemplo, quando você trabalha a música como educação básica, eu diria que não é uma coisa que seja cara, porque você trabalha a voz, que é o instrumento que Deus lhe deu. Então você, por exemplo, acho que a coisa mais difícil é ter o professor. E essa é a dificuldade, é o elemento humano, entendeu? Para você poder expandir esse seu trabalho. Essa é a dificuldade, é ter alguém que realmente capaz de pegar a música e trabalhar numa sala com 50 crianças, por exemplo. Perfeito. Isso é muito difícil, você tem que ter metodologia para você trabalhar com 50 crianças numa sala. Então, eu acho que o maior problema se chama recurso humano, mais do que dinheiro. Agora, claro, se você já começa um trabalho para a formação de orquestra, aí você já começa a precisar de dinheiro para comprar instrumento, para consertar instrumento, para ter professores de nível, porque você aí já começa a entrar no campo profissionalizante, entendeu? Então, para você entrar no profissionalizante, você precisa de níveis. Por exemplo, o Vale Música, hoje, tem um nível, acho que no cenário nacional, muito importante. Nós estamos exportando músicos, nossos alunos, para orquestras, grandes orquestras brasileiras. Por exemplo, no Teatro da Paz, 60% dos músicos que estão trabalhando no Teatro da Paz são oriundos do Vale Música. O bacharelado da Fundação Carlos Gomes, praticamente a área de cordas, na sua totalidade, vem de onde? Do Vale Música. A universidade, na licenciatura em música, grande parte dos alunos da licenciatura vem de onde? Do Vale Música. Então você começa a ver, né, a Dona Onete, por exemplo, que é uma cantora e compositora aqui da região. Muito conhecida no Sudeste. Conhecida, exato. E o percussionista que hoje está na Bulgária, que veio do Vale Música e que viajava com a Dona Onete pelo mundo, né? Então você vê, realmente você olhar como é um trabalho social e com foco na profissionalização. Porque você quando trabalha vamos dizer, com as crianças, você está prometendo para ela um mundo melhor para ela. Não é verdade? Então já pensou, se você não consegue passar
né, por todos esses níveis, muitas, por exemplo, depois da musicalização, porque ele é feito em 3 etapas: socialização, adaptação ao instrumento e a profissionalização. Perfeito. Mas tem crianças, por exemplo, que ficam só na socialização. Mas é incrível, porque ela no colégio, ela também vai ter um desenvolvimento maior do que uma criança que não foi musicalizada. Inclusive, eu deixarei aqui meu apelo que a música nas escolas deveriam não começar depois de um certo nível, deveria começar na formação básica. E aí você não gasta muito dinheiro, porque você vai utilizar o quê? Corpo e voz, mais Perfeito. nada. Então, a ideia é não perder a música como um elemento fundamental, né? É uma ferramenta. Para a educação. Exatamente. Eu queria que a gente passasse um pouquinho para uma pergunta da plateia, vai ter oportunidade de a gente voltar nisso, mas e aí eu queria começar ouvindo primeiro a Fernanda, depois o Hugo. A pergunta, ela é simples, mas ela é difícil. Como que a cultura, a educação e a comunicação, pensando principalmente, é uma pergunta formulada pelo Jardel Reis Queiroz, pensando principalmente nas populações mais pobres, mais carentes, pode contribuir para a noção de um entendimento de que é possível, e se é possível, essa é a resposta que ele pede, de conciliar preservação e desenvolvimento econômico, ou seja, qual é o papel da cultura, né, principalmente da educação, né, nesse esforço, né, de que dá para a gente caminhar para as duas coisas, preservação ambiental e cultural, evidentemente, e desenvolvimento econômico. Eu pediria para que todos falassem um pouquinho rapidamente sobre esse tema. Vamos começar pela Fernanda, depois passamos para o Hugo e voltamos por aqui. Eu gostaria muito de... Por favor, mas eu só pediria que fosse a Fernanda e eu termino com você, tá bom? Fernanda. Obrigada. Eu acho muito importante essa pergunta. Eu acho que ela me faz trazer de novo esse vínculo muito forte e indissociável entre cultura e educação. Para a gente preservar e para a gente conservar, a gente precisa ter um sentimento de pertencimento. A gente precisa criar uma relação com o nosso território, com as pessoas do território, para a gente ter a necessidade de cuidar daquilo. E aí a educação é fundamental, e uma educação que valorize aspectos culturais, para que essas crianças, jovens, consigam entender e reforçar a relação que eles têm com o seu próprio território. Porque às vezes, ainda mais nesse mundo hoje, eu tenho 2 filhas pequenas, é tão rápido tudo, que às vezes eles perdem um pouco essa relação com o território. A partir do momento que, dentro da sala de aula, isso é trazido, direta ou indiretamente, a partir da cultura, misturada com os componentes, com a matéria, né, o que está sendo ensinado na sala de aula, essa relação vai se reforçando. Então, esses estudantes que têm, não só fora da sala de aula, pela vivência, pelos modos de vida, né, independente de que tipo de jovem ele é, se é de comunidade tradicional, se é jovem de área urbana, não importa. Existe uma relação de pertencimento que, do meu ponto de vista, ela é fundamental e ela é, sim, muito importante para que esse jovem, no futuro, consiga ter uma relação diferente que vá conservar esse território. Então, eu acho que é um processo de curto, médio e longo prazo, que não pode desconsiderar em nenhuma das fases essa relação que a cultura e a educação têm, e a força que as duas juntas têm para reforçar essa relação com o próprio território, né? Os povos indígenas falam muito corpo-território, é exatamente isso, né? A gente é parte daquilo ali. Quanto antes a gente conseguir que essas pessoas, esses jovens interiorizem isso, eu acho que a gente vai estar contribuindo para que eles consigam fazer um mundo melhor do que a gente conseguiu até hoje. E levando em conta as duas coisas. Glória, por favor, qual que é a sua visão sobre isso, sobre desenvolvimento e preservação? Eu acho que a ferramenta música, ela é importantíssima. Eu tenho um trabalho em Santa Cruz do Arari, no meio da Ilha do Marajó, e a gente aproveita esse trabalho de musicalização para que eles se conscientizem a respeito da preservação da floresta, da preservação dos rios, entendeu? E aquilo entra de uma forma tão natural, porque a música tem o dom de ensinar, entendeu? De uma forma diferente, não através da pressão, e sim muito mais através, vamos dizer, de lazer. Porque como a música tem um gosto de lazer, então a criança não sente que ela está sendo
educada. Perfeito. Então isso vai favorecer muito. Inclusive, eu fico muito preocupado como se fala da floresta, dos problemas todos, né? Do clima, essa coisa toda. E as pessoas não falam das pessoas que moram debaixo das árvores. Sim. Eu acho que isso é fundamental, você pensar em quem mora nessa região. Porque eu acho que o povo que mora na região é que são os verdadeiros guardiães. Perfeito. Entendeu? Da floresta. Não adianta você pensar, a coisa vir de cima para baixo. Perfeito. A coisa tem que vir de baixo para cima. Perfeito. Queria ouvir então o Hugo, depois a Joane e a Marcela. Tá bom. Sobre o tema, eu acho que uma coisa importante, que eu acho que linka com o tema, eu queria falar assim, antes de um aspecto mais macro. Eu acho que, e aqui há muitas empresas, muitas corporações presentes nesse encontro, eu acho que se há um aprendizado importante da nossa trajetória, eu sou um militante da cultura há mais de 30 anos, em outras agendas que eu estive, é tentar colocar a serviço das políticas públicas do país a sua atuação enquanto empresa, seja no fomento à cultura, seja na educação. Quer dizer, não adianta querer fazer o seu projeto descolado das políticas públicas e dos vetores de alinhamento e de desenvolvimento, de fortalecimento, de visibilização de determinadas pautas que muitas vezes o grand stream não faz. Perfeito. Então, acho que isso é um dos processos que a gente procurou fazer. Inclusive colocando pontuação a mais nos nossos editais para projetos oriundos do Norte, em acordo com a política do presidente Lula. Colocando pontuação para pautas de diversidade e inclusão, inclusive nas pautas todas que já falamos aqui, da agenda indígena, agenda étnico-racial, enfim, das questões do combate ao racismo estrutural, todas essas pautas, a gente dá uma pontuação adicional nos nossos editais. E a outra perspectiva da cultura é tentar apoiar projetos que estejam vinculados aos aspectos identitários daquelas comunidades, daqueles grupos. Eu vou dar só um exemplo de um projeto lindo que a gente acabou apoiando no Maranhão, que é de produção de memória indígena junto ao Zauá, lá no Maranhão. A gente doou câmeras, a gente capacitou, contratou o Museu da Pessoa, que tem uma metodologia, uma tecnologia de produção, uma tecnologia social de produção de memória, para que aqueles jovens indígenas virassem guardiões da memória da sua própria identidade, captando, produzindo, etc. e tal. E o projeto anda sozinho. Muitas vezes você tentar identificar que iniciativa tem uma correlação direta com os aspectos identitários, de fato, daquela comunidade, daquele projeto, quanto ele representa. E não só, e aí eu volto para a questão do balcão de patrocínio, ficar vendo a visibilidade de marca, sabe, o que eu de fato estou, e aí eu volto para a primeira frase que eu disse aqui, entender a cultura e o apoio à cultura como um processo de transformação social. Perfeito. Então, eu acho que essa é a centralidade. E para isso, observando as políticas públicas e não só apostando na conscientização. Exatamente. Então, eu acho que essa é a mensagem. Eu vou pedir licença, eu tinha explicado para a Fernanda que eu entrei de última hora, eu tenho uma audiência com o prefeito agora ao meio-dia. Mas antes de você sair correndo, porque nós vamos terminar com esse tema que a plateia está pedindo, você podia falar rapidamente qual que é a sua visão sobre o nosso tema, cultura, educação e comunicação, na COP? Quais as perspectivas? A plateia está querendo saber disso. Qual é o espaço que esses temas vão ocupar na COP 30? Eu acho que eles vão ocupar pelo jeito de ser e de agir do povo da região amazônica, que vai receber essa enorme contingente de pessoas de 196 países. Portanto, vai dar certo isso? Tem que dar certo. Eu acho que a pergunta não é se, mas tem que dar certo. Ainda ontem eu encontrei grupos comunitários aqui num encontro maravilhoso. Eles estão falando de criar uma Yellow Zone, que é uma espécie de COP da Baixada, das baixadas, entendeu? Para poder ter um espaço de manifestação, entendeu? E a gente vai ter uma COP, inclusive, depois dela correr em 3 países autocráticos que não permitiam manifestações. E aqui vai ter essa ebulição de movimentos sociais, de movimentos da sociedade civil. Ela tem que dar certo.
E o papel da cultura, ela se traduz não apenas pela via formal da arte e da própria cultura, mas sim pela cultura, entendendo cultura no sentido maior, que é a própria identidade do comportamento, do viver, do morar, do comer, do conviver com quem está chegando aqui, do abraçar, do olhar. Entendeu? Então, eu acho que isso vai ser fundamental. E, obviamente, vai ter um monte de agendas culturais. Tem a Bienal das Amazônias, que é fantástico, que está aqui fortíssima, acontecendo e a gente apoia. Vai ter a Bienal das Águas, que é um barco com uma obra de arte de um artista boliviano, que vai sair com o conteúdo da Bienal das Amazônias para 7 municípios nos rios amazônicos e volta para terminar em Belém. Vai ter o Museu das Amazônias, que a gente está apoiando. Vai ter muita coisa em termos de produção formal da arte. Maravilha. Hugo, agradeço imensamente a sua presença, o seu esforço de estar aqui com a gente até agora. O nosso tempo está realmente se esgotando, então te agradeço, muito obrigado. E quero retomar aqui com a Joana, que você falasse um pouquinho, Joana, sobre aquela pergunta. Queria que você voltasse ao tema de preservação e desenvolvimento econômico, né, na perspectiva do seu povo e de todos nós, evidentemente, e que você já falasse também sobre a sua perspectiva dentro do nosso tema em relação à COP. Bom, o meu foco é muito falar da cultura, né, da sua identidade. A minha luta sempre foi para falar da preservação da língua indígena, da língua ticuna, de todas as línguas. E essa é a minha luta, né? Na divulgação dessa cultura, na divulgação através da música que eu faço, é cantar na língua ticuna. E eu também dar espaço para os povos indígenas, né? Como bem disse a Glória, nós precisamos ouvir aqueles que realmente estão lá dentro. Né? Então, assim, os indígenas que vivem realmente dentro do seu território é o que sabe o que está acontecendo. Né? Então, nós precisamos dar espaço, muitas vezes, para liderança que vem do seu território para falar da realidade dele. Né? Como disse minha tia agora recente, ela sente o clima. Porque antes não era assim. Hoje a seca está chegando mais. Cada dia, e ano que vai secar mais ainda. Né? Então, é através disso, da minha arte, da música que eu faço, que eu também venho conscientizando, né, as pessoas a entender que a gente precisa se unir, que a gente precisa conscientizar, que a gente precisa estar junto. Né? Então, assim, essa é a minha luta. Né? Essa é a arte que eu faço através da música, através do meu jornalismo, porque eu sou uma jornalista independente. Né? Todos os trabalhos que eu venho fazendo também. Joana, você está no Instagram? Eu estou no Instagram, Joana Ticuna, né? Então eu venho desenvolvendo esse papel porque essa é a minha ferramenta de luta e de resistência. Né? É fazendo através da arte, através do meu canto. Eu preciso espalhar para que as pessoas nos ouçam, né? Ouçam a nossa resistência. E também eu queria deixar bem claro assim que meu trabalho, meus projetos, enquanto uma ativista, enquanto uma jornalista independente, eu venho fazendo trabalho na cultura, mas também espalhando dentro das comunidades. Assim, ele já saiu, o Hugo aqui, mas que eu hoje moro em São Luís, no Maranhão, onde eu também faço parte do trabalho indígenas.br. Eu sou curadora desse festival, né, onde acabo sendo uma documentarista hoje, porque eu também vou para os territórios indígenas registrar, ter uma vivência com os meus parentes, com os meus parentes indígenas do povo Cricatigo, Ajajara, de todos os povos ali do Maranhão, para falar da luta, porque tem que escutar. E nós podemos nos conectar com essa sua luta por meio das suas redes. Exatamente. Queria passar para a Fernanda, para a Marcela, desculpe, Marcela, para você contar um pouquinho, queria insistir para a gente finalizar mesmo no tema preservação e desenvolvimento econômico, mas já emendando sobre as suas perspectivas em relação à COP30. Bom, a questão do desenvolvimento econômico, né, dentro da escola, né, da economia, a escola tradicional, é uma coisa. Quando você está num território como a Amazônia, com essas diversas Amazônias, é completamente diferente. Não tem como ter desenvolvimento econômico que inclui o social para a gente que está dentro. A gente quer aparecer, porque a perspectiva ela fica muito econômica. A gente conhece Rondônia pelos fluxos econômicos,
A gente conhece a Amazônia pelos fluxos, pela produção, né? Por todas as relações que são camadas. Então, o desenvolvimento econômico, hoje eu penso ele da perspectiva de uma pessoa que está ali dentro, trabalhando, vivendo toda aquela margem, inclusive, né? Então, é com floresta em pé, é considerando essas especificidades. Porque quando a gente pensa no negro, a gente costuma pensar uma coisa. Quando a gente pensa no indígena, não é um povo. Perfeito. São vários povos. E na relação do negro também. Então, entender essas especificidades, né? Só a escuta pode produzir isso, né? E você está animada com a COP? Eu estou bastante animada, porque é um espaço, né? Ontem a gente teve uma palestra tão elucidativa, né? Do que pode ser, do que vem sendo construído para que possa ser. Né, a gente ocupar um espaço desse é fundamental, né? A gente está podendo falar, podendo dizer, olha, tem gente ali, né? Tem gente ali. A perspectiva da floresta, ela é ocupada por pessoas. Então, eu acho que o desenvolvimento ele perpassa por isso. Perfeito. A cultura, ela é feita não só do bioma, mas como pelas pessoas, né? Fernanda, em 1 minuto, qual que é a sua perspectiva em relação à COP, para a gente passar para a Glória e finalizar? Eu concordo com tudo que foi dito. Assim, eu acho que a gente não tem muita escolha. A gente tem que fazer dar certo sobre essa perspectiva cultural. Eu corroboro muito com a fala do Hugo. Assim, já está aqui, né? A cultura já está aqui. Não precisa quebrar muita cabeça. Então, vão ter, obviamente, ações culturais, que é a que o Hugo trouxe, que são importantes, principalmente para quem vem de fora, para conhecer um pouco mais através desses filtros mais artísticos e culturais. Mas o mais importante para mim vai ser realmente esse convívio pequeno, mas que vai ser importante, né, com as pessoas do território. Que aí a cultura para mim está ali, né? O resto todo vem também. Então eu estou da opinião de todo mundo que a gente tem que conseguir juntos fazer com que seja uma COP importante aí. Perfeito. Glória, em 30 segundos, qual a sua perspectiva para a COP 30? Eu acho que é um momento onde nós podemos dizer que nós estamos aqui, entendeu? E que tem um povo sedento por educação, né, por profissionalização, entendeu? Para que a gente desenvolva e nós possamos tomar conta da nossa biodiversidade. Muito bom. Gente, chegamos de fato ao fim. Eu queria agradecer imensamente aos nossos painelistas. Eu deveria ter usado o minuto inicial também para fazer a apresentação da minha entidade, mas vou fazê-lo agora, no final. Eu dirijo a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que é uma rede. É uma rede de empresas, é uma rede B2B. Hoje a Aberge tem 946 empresas associadas, entre elas boa parte das mineradoras, né, de empresas que estão atuando aqui. Mas nós somos também uma comunidade de comunicadores, né? São mais de 30 mil comunicadores plugados nessa rede. E nós ouvimos entendendo desde o ano passado, sempre costuma nos perguntar o que é a comunicação estratégica, né? E tem várias definições, né? Academicamente poderíamos debater o tema longamente, mas nós temos encarado na Aberge comunicação estratégica como aquela comunicação que está a serviço da transição energética. Tem várias transições, né, rolando, mas a transição energética, em função das mudanças climáticas, né, da crise, né, do agravamento da crise climática, é uma das mais importantes. Então, a comunicação que está a serviço desta causa e, portanto, diretamente também relacionada à questão da preservação, é uma comunicação que a gente entende como estratégica. E, evidentemente, essa dimensão cultura, educação e comunicação, elas estão na base de qualquer possibilidade, porque quando a gente fala em cultura, nós estamos falando em hábitos que são feitos pela cultura, e quando a gente fala em preservação e desenvolvimento a partir de agora, nós estamos falando de desaprender alguns hábitos, né? O que é muito difícil, né? Como um filósofo já disse, o hábito costuma ser a nossa segunda pele, e é muito difícil a gente trocar de pele, e a preservação, né, da Amazônia depende que a gente aprenda a trocar um pouco
de pele. Então, muito obrigado, Fernanda, parabéns pelo seu trabalho. Joana, que eu não consegui pronunciar direitinho até agora, parabéns, muito obrigado, acho que tem que seguir assim, espero que tenham anotado o seu Instagram. Marcela, que beleza o seu trabalho, quero ver e quero convidar toda a plateia para ver, te acompanhar também, os seus cliques, né? E Glória, o que dizer da Glória, né? A Glória é uma glória, um bem aqui de todos nós, parabéns pelo seu trabalho, pela inspiração e muito obrigado. Obrigado, gente.